Então vamos lá. Aqui, né, nós temos os critérios, vamos dizer assim, para os filtros, onde eu vou digitar aqui o professor, né, o nome do professor, e aqui o preço, e ele vai então buscar para mim essas informações aqui abaixo com base, né, no que eu fizer aqui, que seria nesses dois critérios. A primeira coisa, né, vamos começar pelo professor, depois eu vou explicar uma coisa aqui no preço, que eu deixei de forma proposital para que vocês entendam aí, né, que ele pode ou não achar devido ao cabeçalho ali. Então, vou colocar aqui, por exemplo, que o critério vai ser o Hugo Vasconcelos. Ok. Seleciono aqui, clico em qualquer célula da minha tabela dinâmica, venho em dados e clico em avançado. Ok. Isso aqui é importante frisar porque não tem relação com a tabela dinâmica. Poderia ser dados aí fora de tabela dinâmica, não tem problema nenhum. O intervalo da lista ele vai selecionar de forma automática aqui a tabela dinâmica. E intervalo de critério é só você clicar aqui do lado, ó, e fazer a seleção dos seus critérios, que vão ser aqui o que eu digitar no professor e o que eu digitar em preço. Ok. Vou dar Enter, beleza, e vou dar aqui OK para que ele faça aí esse filtro. Perfeito. Ele vai achar que então, né, o professor Hugo vai mostrar aí as informações. Não adianta eu vir aqui digitar, por exemplo, outro, que ele não vai buscar para mim, porque eu tenho que executar o filtro. Posso executar da mesma forma que eu fiz aqui em avançado, ou através de uma macro, botão, né, controle de formulário. Depois a gente vai trabalhar isso. Isso também foi mostrado no curso de Excel avançado anterior. O que eu quero trabalhar aqui são algumas condições para a gente estar buscando. Então, vamos lá. Vou deixar aqui Fábio, né? Vou só executar novamente para vocês. Ó, clico sobre a tabela, vou limpar o filtro anterior, clico em avançado, ele já mantém aí as informações. Quando eu der OK, ele busca então os dois cursos do Fábio. Perfeito. Agora aqui em preço, eu quero que ele puxe somente o curso do Fábio que for maior do que 60. Ok. O curso que for maior que 60. Então, o correto ao executar esse filtro é ele mostrar para mim somente o curso de Python aqui. Mas isso não vai acontecer. Vamos ver aqui por quê. Quando eu clicar em avançado e dar OK, ele não consegue entender essa condição. Porque o filtro avançado ele trabalha diretamente ligado com o cabeçalho. O cabeçalho é o critério. Então, ele entendeu que o que Fábio Vasconcelos é um dos professores, porque eu tenho um cabeçalho igual. Aqui em preço isso não aconteceu, eu tenho um cabeçalho valor. Então você tem que estar muito atento a isso quando você for trabalhar com filtros avançados. Estou frisando isso porque no meu primeiro curso teve muito aluno que mudou os cabeçalhos nas referências de filtro avançado e teve muito problema quanto a isso. Então a tabela principal, que é a tabela base, deve ter, né, aliás, tabela onde tem o critério deve ter o mesmo cabeçalho da tabela base, da tabela principal. Então, aqui em valor, eu vou dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V ali. Ó. Então, o nome tem que ser igual, tá joia? Sendo igual, você vai conseguir, então, buscar. Vamos limpar esse filtro. Vamos clicar novamente em avançado, dar OK. Ó. Só verificar aqui, porque ele retirou. Vou dar um Ctrl+Z, OK. Clico aqui na tabela abaixo, avançado, beleza. E aqui o meu critério, vou selecionar ele novamente. Que eu modifiquei ali, é só para garantir aí. E vou dar OK. Perfeito. Então, ele buscou o professor Fábio e somente agora dele me mostrou o curso de 65, porque foi satisfatório ali, né, aquela condição. Então, aqui você vai poder utilizar as mesmas condições que você utiliza no if, né, igual a tanto, maior ou igual, menor. Então, você tem aí essas possibilidades. Se eu deixar ele igual a 50, ou somente o valor de 50, ele vai trazer o outro curso dele para mim. Então, quando eu der OK aqui, eu tenho o curso de VBA, né, que é desse professor, e nesse valor em específico. Então, assim, muito tranquilo, não tem muito segredo para filtro avançado, né, fácil de elaborar aqui, como vocês viram, só que tem essa questão aí do cabeçalho. Você tem que estar bem atento a isso aí, né, para conseguir trazer de forma correta aí esses valores. Lembrando que aqui eu estou utilizando a tabela dinâmica, que facilita e me ajuda em muita coisa. Mas até então poderia ser uma tabela comum também, né? Quando eu executo o filtro, na verdade, vocês podem ver aqui, ó, que ele some com as propriedades da tabela dinâmica. Ele já deixa de ser uma tabela dinâmica, ela passa a ser uma tabela, né, de filtro aí avançado. Tanto que se eu venho aqui nas opções de inserção, eu vou ter aqui então a tabela dinâmica para trabalhar. Se eu colocar, né, clicar sobre ela, eu tenho aí as informações dessa tabela. Ele não tira, né, vou até reformular aqui, ele não tira a tabela dinâmica em si. Ele continua com a tabela dinâmica, porém ele tira os filtros da tabela dinâmica. É como se ele
vamos dizer, destruísse a tabela dinâmica, embora eu consiga ainda utilizar. Então, se você quiser voltar atrás, é só você converter ali intervalo e criar novamente a sua tabela dinâmica.